nós vamos continuar aprendendo no nosso livro 4. Nós começamos o livro 4, um novo livro, né? Então vamos começar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relógio. Nós aprendemos sobre o relógio, lembram? Nas medidas de tempo. O relógio é um instrumento que nós utilizamos para medir o tempo, muito utilizado, né? Nós utilizamos muito o relógio. Então, vamos lá. Vamos começar então. Pegue o seu livro, abra na página 52 e acompanhe Caprô. Antigamente, ao longo da história, o ser humano ele sentiu a necessidade de marcar a passagem do tempo. Então, ele criou diferentes instrumentos que possibilitaram a contagem e o registro do tempo que se passava, como o calendário, que nós estudamos também, e o relógio. Há muito tempo atrás, houve um tempo que existia o relógio solar. O relógio solar, ele se movimentava conforme o sol. Então, houve o tempo do relógio solar, quando a natureza ajudava o ser humano a se orientar durante o dia. Então, conforme o sol ia andando, eles conseguiam marcar que horas que era, pelo relógio do sol. Houve um tempo em que os seres humanos contavam o tempo necessário para realizar determinadas tarefas. E, com isso, eles utilizavam um relógio de água, ou clepsidra, que é o relógio da água. Então, tem as medidas ali, tá vendo? Tem algumas medidas, e conforme ia descendo a água ali, eles conseguiam identificar que hora que era, tá? Do dia. Então, esse relógio foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. Logo depois veio a ampulheta. E nessa época, a ampulheta era usada como uma espécie de cronômetro. Sabe quando a gente tem um joguinho? Vocês devem ter um joguinho ou já brincou com um joguinho que geralmente vem uma ampulheta para marcar o tempo para você jogar, né? E é como se fosse um cronômetro que nós temos hoje no relógio, né? A ampulheta ela servia como um cronômetro. Houve um tempo em que o toque dos sinos das igrejas determinava o início, o fim e as pausas do trabalho das pessoas, bem como marcava a hora de ir à igreja, olha só. Então, quando o sino tocava, eles sabiam que era ou o início, ou o fim, ou era uma hora de pausa, ou era a hora de ir à igreja. Olha que interessante. Hoje ainda nós temos igrejas, muitas igrejas que têm um sino que toca. Lá perto da nossa escola tem uma igreja que toca o sino, a gente consegue escutar o sino da igreja. E antigamente as pessoas, elas sabiam o horário que elas precisavam fazer alguma coisa, iniciar a tarefa, ou parar, ou ir à igreja quando o sino tocava. Houve um tempo em que relógios mecânicos como esses foram usados para contar as horas, os minutos e os segundos. A partir de então, os marcadores de tempo da natureza, o sol e as estações do ano, deixaram de ser absolutamente necessários. O tempo passou a ser contado por máquinas feitas pelo ser humano, como um relógio mecânico, que é o que nós temos no pulso, que nós usamos no pulso, que nós vemos às vezes na cidade, os relógios de parede, os relógios de bolso. Em todo o mundo, especialmente na cidade grande, os relógios passaram a determinar o tempo das pessoas. É verdade, hoje a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com a hora, né? Nós temos a hora de entrar na escola, nós temos a nossa hora da aula do Zoom, a hora que termina. Cada horário tem, né, o seu horário determinado. Nós temos a hora de almoçar, a hora de dormir, hora de acordar, né? Hora de ir para o trabalho. Tudo a gente tem hora. Então, o relógio ele passou a determinar o tempo das pessoas. Há alguns anos atrás, o ser humano ele pode levar esse contador de horas aonde quer que ele vá. Afinal, todos precisamos controlar o nosso tempo, porque quem não faz isso acaba sendo controlado pelo relógio, né? Ou perde a hora. Então, a gente precisa controlar o nosso tempo.
Por isso que o relógio foi feito, né? E hoje a gente pode carregá-lo, onde quer que a gente for, a gente pode carregar o relógio de pulso, ou no celular também nós temos o relógio. Tem o cronômetro também no celular, que a gente também pode utilizar. Então, hoje o relógio ele se tornou mais fácil para a gente saber as horas e controlar o tempo. Agora que a gente conheceu e relembrou um pouquinho sobre os relógios, nós vamos abrir o nosso livro na página 53 e nós vamos responder os exercícios. Então, os relógios, como os conhecemos hoje, sempre existiram? Os relógios que a gente conhece hoje, o relógio de parede, o relógio de pulso, o relógio que tem no celular, sempre existiram esses relógios? Sim ou não? Você vai marcar um X. B. Os relógios mais antigos usavam o Sol ou a Lua como referência? Letra C. Os relógios mecânicos se tornaram mais presentes na vida das pessoas, no campo ou nas cidades? Letra D. Quando desejamos marcar o tempo exato de duração de um acontecimento, uma corrida de 100 metros, por exemplo, usamos um cronômetro. Antes da invenção desse aparelho, qual dos instrumentos a seguir era utilizado com um objetivo semelhante? O cronômetro. Qual era o instrumento que era utilizado antigamente, antes do cronômetro, mas que fazia a mesma função do cronômetro? O relógio solar, que nós vimos que funcionava ali com o sol, a ampulheta ou a clepsidra. Agora na página 54, no exercício 4, você vai lá na página 201 e você vai recortar as imagens que estão lá. Depois você vai colá-las na linha do tempo, seguindo a ordem cronológica da invenção. Então lá tem uma data, tem um ano que foi criado aquele objeto. Então você vai observar aquele ano e você vai colar seguindo a ordem cronológica da invenção. Quem veio primeiro? Quem veio depois? Quem veio depois? E por último, quem veio? E depois você vai responder as perguntas, que são essas daqui. Na letra A diz assim: você considera o relógio um objeto importante em seu dia a dia? Por que você considera importante? Se sim, por quê? Se não, por que não? Letra B. Quais momentos do seu dia são mais controlados pelo relógio? É de manhã? É à tarde? É à noite? Qual momento do seu dia é mais controlado pelo relógio? Letra C. Em sua opinião, a invenção do relógio provocou efeitos mais positivos ou negativos nas pessoas? Por quê? Se for positivo, por quê? Se for negativo, por quê? Exercício 5. Além do relógio, há várias outras formas de registrar o tempo decorrido. Assinale com um X as formas que tornam isso possível. Então, a gente sabe que o relógio, a gente consegue controlar o tempo por meio do relógio, mas existem outros instrumentos que nós também conseguimos saber o dia, controlar o tempo. E quais são esses instrumentos? Quais são as outras formas que nós temos para controlar o tempo e registrar o tempo? Então, nós temos agenda, desenho, livro, blog, diário, rede social, calendário, e-mail, revista, carta, jornal, telefone celular. Então, você pode marcar um X. Qual dessas formas você acha que é possível registrar o tempo decorrido, o tempo que está passando? Essas são as atividades de hoje. Até a próxima aula!